falar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes ímpios e sempre tranquilos, e aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensava em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Pulando por 23. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém? Às vezes caímos nessa mesma situação, mas que nessa noite venhamos entrar no santuário de Deus, não para ver o fim, né, o fim dos ímpios, né, mas entrar no santuário de Deus e contemplar a bondade do Senhor, o cuidado que Ele tem tido para conosco. Amém? Vamos ficar de pé e louvar ao Senhor. Estou aqui para te adorar, Jesus, e glorificar o teu santo nome, pois tu és digno de louvor, a ti louvamos, teu nome está sobre todos os nomes. Livrou-me do laço da morte, eu sei, e com essa canção eu te agradeço. Rocha minha e salvação, meu refúgio e libertação, Senhor Jesus. Tua palavra fez cumprir, nosso inimigo vimos cair diante do teu poder. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Estou aqui para te adorar, Jesus, e glorificar o teu santo nome,
pois tu és digno de louvor. A ti louvamos, teu nome está sobre todos os nomes. Livrou-me do laço da morte, eu sei. E com essa canção eu te agradeço. Rocha minha e salvação, meu refúgio e libertação, Senhor Jesus. Tua palavra fez cumprir, nosso inimigo vimos cair diante do teu poder. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Sim, Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa segurança e fortaleza. Te adoramos, Senhor, e glorificamos o Teu nome. É por isso que estamos aqui, Pai. Queremos sim entrar no Teu santuário e contemplar a Tua bondade, contemplar a Tua grandeza, ó Pai. Que os nossos olhos, Senhor, venham se voltar para Ti, para a Tua cruz, por a Tua misericórdia, sendo derramada em nossas vidas, dia após dia. Aleluia, porque Tu és Deus exaltado. Aleluia. Enquanto cantamos a próxima canção, traga seu dízimo, a sua oferta e as ofertas alçadas também. Amém? Nesse objetivo, caminhamos com a igreja. Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele
Ele é o Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia. Tu és exaltado. Para todos sempre. Aleluia. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Reinem para nossas vidas. Vamos fazer também esse exercício que os salmistas faziam, de contar as bênçãos que o Senhor tem nos dado, de relembrar o que Ele tem feito, o seu poder. É interessante que o salmista ele faz relembrar, quando ele estava cansado, abatido, ele se relembrava. Isso trazia vigor, alegria. O Espírito de Deus aquecia o coração. É isso que nós vamos cantar. Se a vida traz vagas procelosas, né? Difíceis, lutas, mas vamos lembrar que quantas bênçãos o Senhor tem nos guardado, protegido, quantos livramentos, a nossa salvação, o nosso coração seguro na presença do Senhor. É isso que vamos cantar. Se na vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas que seu teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Obrigado, Pai, pela herança, Pai, do reino do céu, a Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Coração humano. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. O nosso tesouro é no céu. Você tem guardado seu tesouro no céu? Está com dúvida disso? Esse é o dia que Deus, você pode separar seus tesouros, a sua vida entregar para o Senhor. E lá agora seu tesouro estará seguro, a sua vida está segura, amém? Aleluia, glória a Deus.
acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés,
Você pode orar louvando ao Senhor, se rendendo ao Senhor, rendendo essa verdade, que Ele é Deus que reina, é Deus absoluto, é Deus que é soberano, sobre tudo, sobre todos. Esse é o nosso Deus. Exalte ao Senhor a sua soberania, o seu poder. Entre no santuário e contemple essa verdade, o Senhor no trono. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és soberano. Tu és poderoso. Tu és Deus vencedor, ó Pai. O Cordeiro que foi morto, mas venceu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Davi, faz uma oração louvando ao Senhor. Habitar conosco e que nós habitemos contigo. Senhor, nós sabemos que isso hoje só é possível porque o Cordeiro de Deus levou sobre ele os nossos pecados naquela cruz. E por isso hoje nós podemos habitar com o Santo Deus e o Santo Deus habitar entre nós. Senhor, a cada dia nós queremos viver essa realidade, Senhor. Viver, ó Deus, esta verdade, que o Senhor habita conosco, o Senhor habita em nós, o Senhor habita no meio de nós. Senhor, nós queremos viver nessa doce comunhão, comungando contigo, te adorando, te exaltando, admirando, Senhor, pela sua majestade, sua grandeza, sua beleza, sua perfeição, ouvindo, Senhor, a tua voz, obedecendo ao Senhor, ó Deus, e desfrutando da tua glória, desfrutando da tua presença, da tua paz, Senhor, da verdadeira felicidade que só o Senhor pode trazer para os nossos corações. Ó Senhor, não há bênção maior, mais gloriosa do que essa, o Senhor habitar conosco e nós habitarmos contigo e sermos para sempre o seu povo e o Senhor o nosso Deus. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Irmãos, um Fiesta, um carro Fiesta, placa DHZ 3973, está com vidro aberto. Esse é o teu. Fiesta DHZ 3973. Gostaria de saber se alguém que nos visita pela primeira vez, levante sua mão. A igreja tem um prazer, amém. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Há mais alguém que nos visita? Só ali. A igreja tem um presente para você. Seja sempre bem-vinda, tá bom? Amém. 2 recados aqui. Essa semana, do dia 13 até o dia 17, é semana de oração. Então, todas as noites, a partir das 20 horas, semana de oração, aqui na igreja. Né? Dia 16, nessa semana também, não haverá a oração, porém haverá uma palestra. Então, para toda a igreja, né? A Suavidade é um evento que a Suavidade promove, né? Para toda a igreja. A Vera confirmou isso. Então, é uma palestra com o Dr. Júlio Horta, a partir das 7h30 da noite. Venha, prestigie. É uma palestra interessante com o doutor renomado, conhecido aqui em Bauru. Palestra com o Dr. Júlio Horta, dia 16, essa quinta-feira. Tá bom? Congresso. Há também o Congresso dos Jovens e Adolescentes, né? Jovens e Adolescentes da Betel, todo dia 1º de maio, né? Eles promove esse congresso para todas as igrejas Betel, né? Algo que é para abençoar, né? Já foi confirmada, vai ser na Estância Jequitibá, em Piratininga. Preletor Fábio Mendes, conhecido entre nós. O investimento é R$30. Tá? Inscrições, você jovem adolescente que quer participar, pela internet. Já faça lá seu cadastro. Amém? Não perca tempo, viu, jovem adolescente? Invista você pai também, motive seu filho
a buscar o Senhor. Vai ser um momento abençoado de se consagrar na presença do Senhor. Amém? E dia 24, reunião dos casais, 8 horas aqui na igreja também. Amém? Pastor Edu. Graça e paz, agora está valendo. Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, nós vamos ler a partir do versículo 37. São apenas 3 versículos. Então preste atenção, diz assim: pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Amém? O justo viverá pela fé. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, te agradecer porque esta palavra chegou até nós e nós temos a liberdade de poder conhecê-la e estudá-la, Pai. Nesta hora nós queremos te pedir que teu Santo Espírito venha falar conosco, venha falar aos nossos corações, Senhor. Que ele venha, Senhor Deus, traduzir o que é, Senhor Deus, a tua palavra revelada aos nossos corações, aquela palavra que nos fortalece, nos fortifica, anima a nossa fé e nos faz continuar caminhando contigo, Pai. Por isso queremos ouvir aquilo que temos necessidade, aquilo que precisamos para, Senhor Deus, o fortalecimento da nossa fé. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, falar sobre fé, para nós, é algo sempre muito propício, porque a fé, ela é a essência da nossa relação com Deus. É verdade que a grande maioria das pessoas, por que não dizer até todas as pessoas, elas têm fé. Algum tipo de fé elas têm. Né? Por quê? Porque de alguma forma elas acreditam ou depositam sua confiança em algo ou alguém que, na esperança de receberem alguma coisa, ou terem um problema resolvido, ou alcançarem uma graça. Então sempre, quando se pensa em receber algo, em conseguir algo, em conquistar algo, a fé, ela está envolvida. Então, por exemplo, jogar na loteria é uma questão de fé. Né? Porque a probabilidade de uma pessoa ganhar é tão infinita, né? Tão pequena, que quando ela joga pela fé. Até existe, vou fazer uma fezinha. Né? Mas para algumas pessoas também andar de avião é questão de fé, porque para ela todo avião cai. Então se um dia ela for entrar no avião, vai ser pela fé que ela vai entrar naquele avião. Mas para nós, a nossa fé, ela diz respeito à nossa ligação com Deus, à nossa relação com Deus. Fé para nós é o combustível que deve nos mover na nossa caminhada com Deus. E na continuação desse texto, já entrando no próximo capítulo, o autor vai dizer que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou numa outra tradução, a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então é a certeza, a fé é a certeza
daquilo que esperamos. Ora, então o que esperamos é o que motiva a nossa fé. Entende isso? Aquilo que nós esperamos, aquilo que nós aguardamos, ou aquilo que é o que nós queremos alcançar, é o foco da nossa fé. É nisso que nós nos movemos. E aí você conhece um outro texto que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei se você já parou, agradar a Deus, como é que eu agrado a Deus? Com fé, então eu tenho que ter fé. Então eu tenho fé, mas você já parou para pensar que a fé é algo abstrato? Então você não sabe se você está agradando a Deus ou não. Não, mas eu tenho fé. Mas esse texto, na verdade, ele diz: sem fé é impossível obedecer a Deus. Porque se você não tiver algo que você espera, qual a sua motivação para obedecer a Deus? Qual a sua motivação para esperar em Deus? Confiar em Deus? Permanecer firme em Deus? Então, se você não tem essa fé, e essa fé não te leva a um objeto de conquista ou de espera, de que adianta então você obedecer a Deus? Ou vai ser difícil você obedecer a Deus. Basta vir a primeira provação, você coloca na balança entre o que você está vivendo e o que você está esperando, e às vezes a opção é: eu vou optar pelo presente, não por aquilo que há de vir ainda. Né? E no contexto de Hebreus é justamente isso que está acontecendo. Por quê? Porque eles viviam uma religião. Aqui essa carta está sendo dirigida aos judeus que praticavam o judaísmo. Então eles tinham uma religião que eles praticamente não viviam pela fé, porque era uma religião baseada em rituais. Então pegava-se lá o novilho, o boi, imolava-se, e aquilo representava o quê? Purificação, justificação de pecado. Então era uma fé concreta, onde ele estava vendo a sua religião, o que ele cria ser acontecendo. Embora ele não visse os resultados, mas ele pelo menos cria no que ele estava vendo. E havia outros rituais que eles seguiam rigorosamente como objeto da sua fé. Mas com a chegada do Evangelho, eles conheceram o Evangelho, eles ouviram o testemunho da ressurreição de Cristo, do poder de Deus através do seu Filho Jesus, e eles se converteram, muitos se converteram. E começaram a viver então agora pela fé em Jesus Cristo, crendo que Jesus era o Filho de Deus, crendo que Jesus havia ressuscitado, crendo que Jesus era inclusive o cumprimento da profecia que eles aguardavam há tantos anos pelo Velho Testamento. E que agora essa profecia ou essa promessa tinha se concretizado em Jesus Cristo. Então agora eles estavam vivendo pela fé em Jesus Cristo. Mas veio as perseguições. Veio naquele momento da igreja começando, as perseguições contra os cristãos. E eles ainda sofriam um pouco mais, porque eles também tinham as perseguições dos próprios judeus que não haviam se convertido. Então, diante disso, eles começaram a desistir desta fé. Eles começaram não a descrer, mas simplesmente a abandonar. E voltar para a velha religião, para a velha tradição, para o velho ritual. Para talvez aquela situação que era mais cômoda, não precisava expor a sua própria vida, não precisava ter problemas no seu dia a dia. Então, diante dessas dificuldades, eles deixaram a nova aliança, da qual eles tinham abraçado, e voltaram à velha aliança. E o autor, num dos momentos dessa carta, ele vai dizer assim: olha, por isso é fundamental prestarmos atenção às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Então, quando você lê o livro de Hebreus, você vê o autor, ele colocando, ensinando justamente que a fé em Jesus, que viver pela fé em Jesus era muito superior a o que eles viviam no judaísmo. Eles aguardaram tanto tempo as promessas do Velho Testamento, mas agora essas promessas tinham se cumprido em Jesus. E em Jesus havia então vida. Em Jesus realmente estava concretizado todo o plano de redenção de Deus que o Velho Testamento apontava.
Então ele fala, mas é fundamental prestar atenção a essas verdades que temos ouvidos, para que jamais desviemos dela. O que nós aprendemos? Que a fé vem pelo ouvir. Então é importante nós ouvirmos a respeito daquilo que nós cremos, para que a nossa fé seja edificada e fortalecida. E o autor está dizendo isso, mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo, olha, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Né? Mas que fé é esta que nós temos que viver? Nós temos visto como que as pessoas correm atrás de qualquer um que prometa resolver os seus problemas. Né? Seja conseguir bens materiais, seja tirar um filho da droga, seja uma cura de uma doença. Nós temos visto como que as pessoas correm atrás disso. Essas igrejas lotadas, 5.000, 7.000 pessoas, enche um Maracanã, enche um estádio, enche lá a Praça Campos de Bagatelle em São Paulo. Né? Mas não só no nosso meio evangélico. Essa semana, que começa amanhã, se você tiver oportunidade, naquele jornal da Band, que passa às 7 horas, 7h30 da noite, toda semana eles fazem uma série de reportagens. A matéria dessa semana que vai entrar, a série de reportagens é A Cura pela Fé. A cura pela fé vai ser... Então eles entrevistaram várias pessoas que foram curadas, já estavam desenganadas dos médicos, o seu problema não tinha solução, e elas alcançaram a cura através da fé. Você pode assistir, mas você não vai ver lá ninguém confessando Jesus Cristo como Senhor. E elas foram curadas pela fé. Elas procuraram vários lugares que ofereciam cura, e em alguns lugares elas alcançaram a cura. Mas você não vai ouvir nenhum testemunho de alguma falando assim, olha, Jesus me salvou e me deu a vida eterna. Talvez você nem ouça falando assim, Jesus me curou. Talvez você ouça falando assim, eu fui na igreja tal e lá o pastor orou por mim e eu fui curada. Mas você não vai ouvir o nome de Jesus. Alguns lugares não são nem evangélicos. E as pessoas foram curadas, e curadas pela fé. Né? Mas para nós, isto não significa muito. Porque nós não estamos correndo atrás disso. Não são essas as promessas que Deus tem para nós. Não é este o plano maior que Deus tem para nós. Porque, embora nós queremos ser curados, embora Deus nos motiva a fazer isso, mas você vai ser curado, mas tem uma hora que não tem mais jeito, tem uma hora que nós vamos morrer. Não é verdade? Não tem jeito. Tem uma hora que nós vamos morrer. Nós vamos ter que encarar a morte. Depois da morte, o julgamento final. E aí a pergunta de Deus é, e a tua alma, como é que está? Então Davi pregou até no culto das 6 horas e ele estava colocando justamente isso. Deus quer curar principalmente a nossa alma. A nossa alma. Mas as pessoas estão correndo atrás do quê? Da cura física, dos bens materiais. Estão correndo atrás de resolver os seus problemas para este momento, para esta vida. E aí nesta correria você também ouve que para alcançar algo de Deus é preciso ter fé. Que para Deus fazer alguma coisa para você depende da sua fé. E aí então eles fazem um programa, né, de 21 dias, de 21 semanas, de 7 dias, de alguns produtos. E se você não for curado, ou se você não alcançar a sua bênção, é porque você não teve fé. Como se Deus, para fazer alguma coisa, estivesse sujeito à nossa fé. Já pensou se Deus estivesse sujeito à nossa fé? Deus não faria nada, porque embora nós dizemos que temos fé, a nossa fé é muito pequena, diante da grandeza de Deus e daquilo que Deus pode fazer. A nossa fé é muito pequena. Então Deus não depende da nossa fé para realizar nada. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Uma outra coisa que me preocupa também é que quando fala-se de fé, é que fala que para você receber alguma coisa, para você receber alguma coisa de Deus, primeiro você vai ter que dar alguma coisa para Deus.
E aí usa-se a fé da barganha, né? A fé da negociata, a fé vinculada a uma troca. Ou seja, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, fica fora dessa relação com Deus. Basta você pagar, em alguns casos é até ensinado que se você pagar, Deus tem que te dar, Deus é obrigado a te dar, né? Então, quer dizer, não precisa nem fé. Talvez a fé seja para você enfiar a mão no bolso e pagar. Porque a partir daí Deus está compromissado com você. Ou a fé na religião, que era o que esses judeus estavam fazendo. Voltando então, não, para eu estar bem com Deus eu tenho que viver todo um ritual. Eu tenho que praticar a religião. E a religião, ela é seguida de ritos. Então, ir todo domingo na igreja no culto à noite, né? Orar antes de dormir. Nem que seja 2 palavras mal faladas, né? Porque está tão cansado que começa a falar e já cai no sono, mas a obrigação, tem que falar com Deus antes de dormir. Então entra-se nesse ritual da religião, achando que está exercendo verdadeiramente a fé. Mas nós vemos muitos casos na Bíblia que a pessoa não precisou de fé para alcançar a graça de Deus. Então, falando rapidamente, o cego de nascença estava no caminho de Jesus e seus discípulos. Quando os discípulos veem aquele cego de nascença, perguntam para Jesus, Jesus, quem pegou? Ele ou seus pais? Porque está aí uma relação de, olha, ele pecou, então nasceu cego, ou o pai dele pecou, nasceu cego. Né? Eles tinham essa concepção nessa relação com Deus. E aí Jesus responde o seguinte, olha, nem ele nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Ou seja, aí Jesus vai e o cura. Por quê? Porque acima do nosso querer, existem os propósitos de Deus. Existem os propósitos de Deus. E Jesus foi ali e o curou simplesmente para que Deus se manifestasse nele, as obras de Deus se manifestassem nele. Então, sofreu, talvez ele não soubesse nem o que estava acontecendo, e foi curado, porque Deus tinha um propósito. Os propósitos que Deus tem para a nossa vida, meus irmãos, vão se cumprir. Não depende de você acreditar ou não acreditar, eles vão se cumprir, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Depois nós temos o caso do tanque de Betesda, que o pastor Davi pregou hoje no culto das 6. Né? Então nós temos ali um lugar onde está cheio de enfermos, pessoas buscando uma cura através lá de uma lenda onde a água, o anjo vinha, mexia na água e o primeiro que chegasse ali no borbulho, quando a água estivesse borbulhando, era curado. Eles estavam buscando cura, não interessa como, não interessa se dava certo ou não dava, mas eles estavam ali, muitos enfermos. E Jesus vai até aquele ambiente e olha para um homem que há 38 anos estava enfermo. E Jesus chega até ele então e pergunta, você quer ficar são? E aí o pastor Davi até falou, parece uma pergunta irônica, né? Porque se ele está ali no meio daqueles todos os enfermos, no lugar onde existe uma cura, claro que ele quer ficar são. Mas Jesus estava trabalhando no coração dele, como o pastor Davi explicou à tarde. E Jesus então simplesmente disse, olha, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. E Jesus o curou. Ele não pediu para Jesus curá-lo, ele nem esperava que Jesus fosse curá-lo. Aliás, como o pastor Davi falou hoje no culto das 6, ele estava completamente até desesperançado, porque ele falou assim, olha, quando Jesus fez essa pergunta, ele falou assim, olha, não tem ninguém que me coloque lá no tanque. Ou seja, eu estou aqui para ser curado, mas eu não vou ser curado. E Jesus não argumentou porque ele estava buscando cura, porque Jesus podia até ensiná-lo um pouco sobre fé, né? Falar assim, ó filhinho, é o seguinte, você está procurando a cura no lugar errado. Na verdade, eu sou a cura, eu sou a vida, eu tenho o poder de te curar. Mas Jesus nem questionou aonde ele estava procurando a cura. Jesus foi na sua necessidade. E o mais importante, quando você continua lendo o texto, ele se encontra de novo com esse homem curado, e agora ele diz para esse homem curado, vai,
não peques mais para que não te suceda coisa pior. Por quê? Porque quando Jesus o curou, Jesus também o salvou. Jesus o salvou. Porque essa é a intenção de Deus, nos salvar. Agora nós temos uma outra passagem. Quando Jesus está entrando na cidade de Naim, Jesus se depara com um enterro. Ele não sabe quem morreu, é um jovem. Mas ele vê ali a sua mãe, que é uma viúva. E a Bíblia diz assim, ao vê-la, Jesus se comoveu de íntima compaixão por ela. E aí ele vai até o jovem e o chama para a vida. E restitui aquele jovem com vida àquela mulher. Olha, ninguém esperava, ninguém pediu, ninguém clamou, ninguém tinha fé. Mas por causa da compaixão de Deus, o próprio Jesus foi lá e a curou. Então também, além dos propósitos, além da soberania de Deus, há também a compaixão de Deus para nos curar, para nos salvar. E é isso que move o coração de Deus. Agora nós temos outros casos onde Jesus elogiou a fé de algumas pessoas. Uma delas, o cego Bartimeu. O cego Bartimeu estava no caminho de Jericó. Quando Jesus estava passando, ele ficou sabendo que Jesus estava passando. Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele continua gritando. E aí umas pessoas mandam ele ficar quieto. Mas Jesus ouve esse clamor. E Jesus chama, pede para trazê-lo. E quando traz até ele, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele fala, que eu veja. E Jesus responde para ele o quê? A tua fé te salvou. Não é a tua fé te curou. É a tua fé te salvou. Sabe por quê, irmãos? E aí a gente começa a entender. Porque quando Bartimeu clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Bartimeu está confessando quem é Jesus. Bartimeu conhecia com certeza a promessa do Messias que haveria de vir e restaurar Israel, que viria e curaria os enfermos, que seria o próprio poder de Deus no meio do seu povo. E ele começa a ouvir as histórias de Jesus, e lá no seu coração então ele entende que Jesus é o cumprimento das promessas que os judeus aguardavam. E quando ele vê que Jesus está passando então ele chama Jesus pelo seu título, Filho de Davi, Messias prometido, o esperado das nações, tem misericórdia de mim. Por isso que Jesus ouve e dá atenção. Não, então ele entendeu que eu sou o Salvador. Ele sabe que eu não sou, porque curandeiro, irmãos, sempre houve, inclusive na época de Jesus. Curandeiro sempre existiu, em todas as épocas. Mas agora Jesus, para ele, não é simplesmente o curandeiro, mas é o Messias prometido que haveria de restaurar Israel. E ele pede misericórdia, por isso Jesus diz para ele, a tua fé te salvou. Né? E com a salvação ele ganha a cura. Uma outra mulher, só que essa era estrangeira, essa não era judia. Mas ela também conhecia a respeito das promessas, porque ela vivia naquele meio. E o que os judeus criam era muito conhecido. Talvez ela, fora do povo judeu, mas talvez ela também aguardasse essa promessa. Porque agora quando ela ouve que Jesus está ali, próximo, ela vai até Jesus e fala, Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está tremendamente, miseravelmente endemoniada. Mas olha como que ela se dirige até Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, sendo ela uma estrangeira. E aí Jesus responde para ela, olha, mas eu não fui enviado, senão aos filhos de Israel. E não é bom então eu pegar o pão do dono e dar aos cachorrinhos. Olha o que Jesus está falando para ela. Você é estrangeira, né? Você não é dona do pão, não tem nada para você aqui. Aí a Bíblia diz assim que ela se prostrou, adorou Jesus e falou assim, mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Sabe o que ela estava dizendo? Ela estava falando assim, olha, eu sei que o Senhor veio para libertar Israel, mas também através disso eu sei que todos os povos serão abençoados. Ela estava confessando isso para Jesus. E Jesus então fala para ela assim, olha, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Não é porque ela creu que Jesus podia simplesmente livrar a filha dela do endemoniado, mas ela entendeu que Jesus, além de restaurar Israel, restauraria também, alcançaria os outros povos, inclusive o povo dela. E Jesus, entendendo isso, então fala, grande é a tua fé. E aí ela alcançou o que ela desejava. E um último caso, o do centurião, que também é um estrangeiro. Jesus está em Cafarnaum, ele se aproveita que Jesus está lá, vai até Jesus e fala assim, Senhor, eu tenho um criado em casa paralítico e tremendamente atormentado. Aí Jesus fala assim, tá bom, eu vou até a sua casa para curá-lo. Ele fala assim, não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas o Senhor pode mandar só uma palavra, porque eu sei que o Senhor tem autoridade. Eu sei como a autoridade funciona, porque eu mando os meus soldados e eles obedecem. E o Senhor tem poder e autoridade para apenas uma palavra curar o meu servo. Aí Jesus fala o que para ele? Falou assim, olha, nunca encontrei tanta fé. Nunca encontrei tanta fé. Sabe por quê? Porque Jesus estava confessando quem era Jesus. Primeiro, o Senhor não é digno de entrar na minha casa. Olha, ele era um centurião. Ele era um oficial romano. Mas ele está colocando Jesus como filho de Deus, que não é digno de entrar na sua casa. Imagina o seguinte, se Jesus fala que vai entrar na sua casa, já pensou o status? Eu vou dar um exemplo mais simples ainda. Quando vem um pastor importante de fora, né? A gente não gosta de levar ele para a casa da gente, é um status, né? Levar ele para a casa da gente, para jantar, para almoçar. Se Jesus fala que vai almoçar na minha casa, ou vai curar alguém, um servo na minha casa, fala assim, olha que importância. Mas esse centurião, ele sabe quem é verdadeiramente Jesus. Então ele fala o quê? Ele fala, não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ele reconhece a sua situação e quem é Jesus. E por isso, então, ele alcança o que ele havia procurado, o que ele estava procurando. Você veja que aqui a fé não está voltada para aquilo que eu quero, mas a fé está voltada para quem é Jesus, para a pessoa de Jesus, para aquilo que ele pode fazer, para aquilo que ele veio fazer. Por isso que essas pessoas foram até Jesus, não como um curandeiro, mas como o verdadeiro Filho de Deus que havia vindo para restaurar o homem. A fé nos sinais é perigosa. A fé nos sinais é perigosa. Quando nós vivemos aquela fé de que as coisas têm que acontecer, que Deus tem que fazer, né? Então, se aqui não está acontecendo, eu vou correr aonde Deus está, onde o Espírito Santo está se movendo, onde o fogo está caindo. Então, porque as pessoas querem ver, elas querem uma fé que possa ver. Mas a fé nos sinais é perigosa, porque em certa ocasião, os escribas e os fariseus chegaram para Jesus e pediram, olha, dá-nos um sinal de quem tu és. Está vendo a diferença daqueles outros, que enxergaram quem era Jesus, por isso foram até ele? Esses aqui sabiam tudo que Jesus estava fazendo, inclusive as curas que Jesus já tinha feito. Mas eles queriam um sinal, e Jesus disse para eles o seguinte, olha, nenhum sinal vos será dado, a não ser o do profeta Jonas, que é o quê? Que é o fato de ele morrer e ressuscitar depois de 3 dias. Então a sua fé, o seu sinal, o nosso sinal é a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. É esse o sinal que nós temos que crer e seguir. Foi o sinal que foi nos dado, para que a nossa fé seja todo dia fortalecida. Muitas vezes quando nós pedimos sinal para Deus, nós estamos tentando a Deus, nós estamos dizendo assim, olha Deus, o Senhor sabe que eu tenho fé em Ti, mas então, para eu crer mesmo de verdade, faz tal coisa, para a gente alcançar um benefício, né? Mas Deus é Deus, independente do que acontecer na sua vida ou não, do que Ele realizar na sua vida ou não. Agora, claro, Deus não é contra os sinais, Jesus não é contra os sinais. O sinal foi um meio
que ele usou para se revelar aos homens. O testemunho dos sinais é o testemunho que nos alcança. Deus continua fazendo sinais no nosso meio. Deus continua fazendo milagres no nosso meio, visíveis. Mas nós temos que entender que o sinal é o meio, não o fim. Não o fim. Qual é o fim? Jesus mesmo ele disse na sua oração sacerdotal: o fim é que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviastes. Ou seja, a nossa fé tem que estar fundamentada na pessoa de Jesus. Tem que estar fundamentada na sua obra redentora. Na esperança daquilo que Ele está fazendo, executando e vai concluir. E nós aguardamos. E ponto final. E quando nós cremos nisso, então, os sinais acompanharão aos que crerem. Não é assim que tem que funcionar? Agora as pessoas querem os sinais para depois ver se funciona, né? Se alcança a esperança. Então o justo viverá pela fé. Mas essa fé não pode estar fundamentada nos sinais, não pode estar fundamentada na igreja, não pode estar fundamentada no pastor, não pode estar fundamentada na programação. Tem pessoas que elas vivem pela fé, mas na fé, no lindo culto que elas assistem no domingo. Então elas amam o culto, elas amam a igreja. Mas a gente sabe que a igreja ela é muito instável, ela tem momentos bons, mas ela tem momentos de lutas. E aí quando vem a luta para a igreja, ou quando alguma coisa não está certa, ou quando o conjunto não canta muito, aquela música muito legal, né? Ou alguém não cumprimenta na porta, ela simplesmente muda de igreja, ou às vezes até abandona a igreja, porque fala, a igreja não é legal. Mas por quê? Porque a fé dela muitas vezes, a religião dela muitas vezes está fundamentada no ambiente, né? Ou no pastor que prega muito bem, ou no pastor que faz sinais, ou no pastor que bajula com palavras. É onde a fé dela está fundamentada. E o dia que alguma coisa sai do eixo, então aí a fé dela é abalada. E é triste ver templos lotados de pessoas correndo atrás de sinais e saírem sem conhecer Jesus, sem conhecer a sua obra redentora. Saírem com esperança apenas nas coisas deste mundo, que ela vai conseguir um emprego, que ela vai conseguir comprar uma casa, que o parente dela vai ser curado, mas saírem sem arrependimento, sem entenderem que são pecadoras e precisam se arrepender. Que foi para isso que Jesus morreu na cruz, não foi para outra coisa. Foi para pagar o nosso pecado e através disso, então, nos religar a Deus e nos dar a vida eterna. É essa a base e o fundamento da nossa fé. E quando nós estamos firmados nisto, nós vemos que milagres na nossa vida acontecem todo dia, porque a nossa vida é um milagre, a nossa salvação é um milagre, o acordar de manhã é um milagre. Ser sustentado por Deus é um milagre. Ter uma família é um milagre. Tudo isso é graça e misericórdia de Deus para nós. Mas quando nós estamos firmados em Cristo e sabendo que Ele está agindo para um fim, com um propósito final de redimir toda a raça humana. E aí, com esta fé, você pode dizer então, que nem Abacuque fala. Diz o texto assim, olha, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo faltando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando a sua fé está fundamentada nas promessas daquilo que Deus vai fazer. Você não olha para a circunstância pode estar péssima, mas ainda assim você se alegra e se exulta em Deus, o Deus da minha salvação. Você pode dizer como Sadraque, Mesaque e Abednego diante da fornalha. O rei pergunta para eles assim, eu quero ver o Deus que vai livrar vocês da fornalha. O que eles respondem? Olha, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos cultos pode livrar-nos.
e Ele nos livrará das suas mãos. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Olha, mesmo se Deus não nos livrar, não nos for livrar, nós não nos prostraremos à sua imagem. Nós continuaremos firmes com nossa fé, porque nós sabemos, com o nosso Deus, porque nós sabemos quem é o nosso Deus. A minha fé está fundamentada nesse Deus que é realmente o soberano. Nós podemos dizer como Abraão, que aguardava uma promessa. Agora Deus pede o seu único filho, ele está indo para entregar o seu filho, pela fé. Aí o seu filho pergunta para ele: pai, nós temos a lenha e temos o fogo, cadê o novilho? Deus proverá para si o novilho. Isso é viver pela fé. Por quê? Porque ele está sendo obediente, porque ele crê numa promessa, ele aguarda uma promessa. Eu não sei como Deus vai cumprir a promessa, mas eu sei que Deus vai cumprir. Deus me pediu meu filho, faz parte, então vamos lá. Por isso que sem fé é impossível agradar ou obedecer a Deus. Porque se ele não aguardasse na promessa, ele fala, mas Deus, ele começa a argumentar com Deus, né? Deus, mas peraí, o senhor falou que vai acontecer, mas peraí. Então, a fé não questiona com Deus. A fé obedece. A fé obedece. E nós podemos dizer como o grande apóstolo Paulo, né? Por esta causa, e é o evangelho que ele está se referindo, por esta causa também sofro. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então ele está sofrendo aqui, ele está sendo perseguido, ele está sendo ameaçado de morte o tempo todo, né? A vida dele não é fácil, mas ele fala, eu sei em quem eu tenho crido, e aconteça o que acontecer, olha, o meu depósito está lá guardado, né? Porque Deus é fiel, e eu sei que então as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Então uma fé que não depende de circunstâncias, é essa fé que Deus nos chama para viver, é essa fé que o justo tem que viver, uma fé que não depende das circunstâncias, de estar bem ou não estar, porque ela está firmada na pessoa de Jesus e na sua fidelidade, não nos acontecimentos. Quando e aí o próprio autor de Hebreus, ele continua, né, lá no 11, os heróis da fé. Ele vai mostrar homens que viveram pela fé. Então o justo viverá pela fé. Aí ele começa a dar a relação de homens que viveram pela fé, de homens que aguardaram a promessa, resolveram confiar em Deus e andaram na obediência, aguardando a promessa. E ele diz que alguns não alcançaram a promessa, porque a promessa veio depois, mas eles andaram até o fim, persistiram até o fim, e não alcançaram nesta vida, porque alcançaram na eternidade. Alcançaram na eternidade. Abraão mesmo é um deles. Olha, de ti farei uma grande nação. Ele viu o filho dele, Isaque, né? Depois ele não sabe nem o que aconteceu. Mas olha aí a grande nação. Nós temos a história, né? Nós temos a história. Nós temos a história do Egito, do povo saindo do Egito. Veja, eles já faziam parte desta promessa para Abraão. Porque Deus já tinha falado para Abraão que eles permaneceriam 400 anos como escravos no Egito, mas que Deus enviaria um libertador e os libertaria e os levaria para uma terra própria, daria uma terra para eles. Agora então Deus envia Moisés até eles. Eles aguardando a promessa da libertação. Moisés é o libertador. Deus começa a agir para libertá-los. Deus dá a promessa que vai tirá-los dali e levá-los para uma terra que mana leite e mel. Deus começa a agir com sinais. Eles começam a crer. Eles começam a conhecer esse Deus. Mas quando eles entram no deserto e começam a caminhar, nas primeiras provações, eles já querem voltar para trás. Ou querem um sinal. Deus dá o sinal, eles caminham mais um pouco, vem outra provação, eles querem o sinal de novo.
Por quê? Porque eles estão olhando para as circunstâncias, eles não estão olhando para a promessa. Só alguns, né, estão olhando para a promessa. Josué e Caleb, olha, Deus disse que vai nos dar essa terra. Então o que nós temos que fazer é ir lá e lutar e guerrear e tomar. Porque Deus disse, Deus falou, Deus deu-nos uma promessa. E se Deus deu-nos essa promessa, então nós temos a garantia de Deus. Porque é Deus. Mas os outros disseram o quê? Não, nós vamos morrer. Porque olharam para as circunstâncias, não olharam para a promessa. Não viveram pela fé, fé na promessa. E esses pereceram no deserto. Então o que o autor diz aqui para nós é essa, olha, cuidado, porque o justo vive pela fé, né? E os que retrocedem se perdem, não alcançam a promessa. Mas nós não somos dos que retrocedem, porque nós andamos pela fé. E nós andamos pela fé olhando para as promessas. Nós temos o privilégio de estarmos vivendo no tempo da graça. É um privilégio, irmãos. Nós já temos toda a história da revelação de Deus escrita aqui para nós andarmos. Nós já temos todas as promessas aqui de Deus cumpridas e testificadas. E há algumas promessas que vão e a qual nós aguardamos ansiosamente. E é por essas promessas que nós temos que viver. Nós temos o privilégio de sermos nascidos numa época onde nós temos essa liberdade. E talvez este andar na fé nosso, ele seja justamente meio que light, porque nós não temos a pressão, né? Que talvez o apóstolo Paulo tinha, esses hebreus estavam passando. Então nós andamos pela fé, mas uma fé light, onde a gente pode vir na igreja, louvar a Deus, tal, está tudo bem, está tudo maravilhoso, né? Então andar pela fé, só aguardando a promessa está fácil. Mas aqui nós temos que atentar por quê? Porque olha, está dizendo, não olhe para as circunstâncias, a gente não sabe o dia de amanhã. Olhe somente para as promessas, pense na aliança que Deus tem conosco. Qual que é a aliança que Deus tem conosco? Nós somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. E o noivo prometeu vir buscá-la e levá-la para viver com Ele eternamente, para todo sempre. Então é esta a promessa que nós aguardamos. E eu acredito que uma noiva que aguarda o noivo, aguarda ansioso, aguarda ataviada, se mantém preparado para aquele momento. Nós não podemos então dizer que vivemos pela fé se nós nem nos damos conta ou nem pensamos na volta de Jesus. Nós não podemos dizer que vivemos pela fé se os nossos olhos estão voltados para as circunstâncias deste mundo, para as coisas que estão acontecendo, para aquilo que eu ainda pretendo conquistar. Não que isso não deva existir na nossa vida, mas não deve ser a nossa prioridade. Viver pela fé é aguardar a todo momento a volta de Jesus. É esperar que essa promessa se cumpra. É pedir que Deus volte logo. Muitas vezes o diabo, ele não vai fazer você desacreditar de Deus, porque é impossível, eu acredito que é impossível nós que conhecemos Deus, que temos uma experiência com Deus, vir a desacreditar de Deus. Então, perder a fé não é isto, deixar de ter fé não é isso. Mas deixar de andar pela fé é deixar de andar confiado em Deus. Então você pode não deixar de acreditar em Deus, você continua acreditando em Deus, mas você não anda mais confiado nas promessas de Deus. E como o diabo faz isso? Enfraquecendo a nossa fé. Como? Nos distraindo, afofando a nossa cama, né? Fazendo tudo estar lindo e maravilhoso ao nosso redor. Por isso que a Bíblia fala que as provações, elas fortalecem a nossa fé. Porque o que acontece quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos passando tribulação? A gente vai lá lembrar as promessas de Deus, né? A gente vai lá diante de Deus e fica lembrando das promessas. E fica rememorando. Mas isso nós não temos que fazer somente no momento de tribulação. Isso nós temos que fazer todo o tempo. Porque fazendo isso todo o tempo, você está fortalecendo a sua fé. Você está andando pela fé. E se tivermos que perguntar então, como é que eu vivo
pela fé. O apóstolo Pedro, ele respondeu isto, já dizendo que a respeito das tribulações. Ele falou assim, olha, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então viver a vida cristã verdadeiramente, isso é viver pela fé, ligado verdadeiramente em Deus, não na religião, mas naquilo, Senhor, o que o Senhor quer para mim hoje. Porque, irmãos, quando você se olhar no espelho, você tem que enxergar uma nova criatura, um filho de Deus que é habitado pelo Espírito Santo, e este ser habitado pelo Espírito Santo não pode ser uma pessoa comum, uma pessoa que anda como o mundo todo anda. Acorda de manhã, vai trabalhar, volta de noite cansado, reclama, murmura, espera o pagamento, gasta, tem dívida. Esse ser tem que ser diferente. Esse ser tem que ser um ser que vive na esperança, e quem vive na esperança vive alegre, porque sabe que vai acontecer. Os problemas acontecem, mas ele fala assim, não, tranquilo. Sabe por quê, irmãos? Tudo está caminhando. Eu penso assim, nós estamos num funil já. E não tem jeito, funil, nós estamos descendo nesse funil. E a coisa está se apertando, e a coisa está se afunilando. Para quê? Para o cumprimento da promessa. Para o dia da volta de Jesus. Para o dia do julgamento final. Para o dia que todos nós estaremos com Cristo para todo sempre. Esse é o funil, nós estamos nisso. Então, aconteça o que acontecer, estou descendo o funil, estou chegando perto. Né? Claro que chacoalha, balança, é um terremoto. Mas eu estou descendo, eu estou chegando perto, está se afunilando, a volta de Cristo está chegando. Então nós temos que viver alegres com isso, felizes com isso, vibrando com isso. Tem que ser a emoção da minha vida. E eu tenho que me preocupar com as pessoas que estão do meu lado. Porque está funilando para nós, está funilando para ela também. E o que você quer para o próximo? Para os seus amados, para os seus colegas. Então, irmãos, quem vive pela esperança não tem vergonha de abrir a boca e falar assim, olha, Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados. Ah, isso aí é relativo, tal, isso aí é religião, isso aí não existe. Tá bom, só estou te avisando, Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados. O que ele vai fazer é problema dele, o importante é que você avisou. Mas nós não queremos nos arrumar confusão, né? Fala, não estou discutindo, filhão. Olha, é o seguinte, Jesus está voltando e nós temos que estar preparados, é isso que eu estou falando para você. Quer pensar a respeito? Pensa. Realmente nós estamos num mundo livre, né? Diversidade, você pensa o que você quer, você faz o que você quer. Só que é o seguinte, todo mundo vai dar conta. Então hoje em dia todo mundo aí fala liberdade, diversidade, respeito, só que todo mundo vai dar conta diante de Deus. Não é o que estou falando. E não tem como fugir disso. Então que vivamos pela fé. Essa fé fundamentada na pessoa de Jesus Cristo, naquilo que Ele fez, na sua obra redentora, na sua ressurreição, na vitória sobre a morte e na promessa que nós aguardamos, que é de estar sempre, para sempre com Ele. Para sempre com Ele. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te bendizer pela tua promessa, Senhor, pela tua redenção, pela esperança que o Senhor coloca nos nossos corações, Pai. Se não temos vivido, Senhor Deus, isto, Pai, que possamos colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Pai. E a partir de hoje andar por esta verdade, andar nos mexer, Senhor Deus, nos alimentar, nos mover, trabalhar por esta esperança viva, Senhor Deus, que enche os nossos corações, que é o regresso do Teu Filho Jesus, para restaurar, Senhor Deus, de uma vez por todas, esta terra, Pai. Nós clamamos e ansiamos pela Tua volta, Senhor. Senhor Deus, que estejamos preparados, que estejamos aguardando, que o nosso coração esteja ardendo pela Tua volta, Pai. É assim que nós queremos manter a nossa fé acesa, a nossa chama acesa, para Te servir, para, Senhor Deus, escutar a Tua voz, para trabalhar para Ti, Pai. Nós queremos Te pedir também, despede-nos agora na Tua paz, Senhor.
que o Teu Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, com esta fé, Senhor Deus, olhar não mais para as circunstâncias, mas sempre para o autor e consumador da nossa vida. Ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus, e que as Tuas bênçãos estejam sobre nós, no decorrer desta semana, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, estamos despedidos em nome de Jesus.